Fala, turma, bom dia. Hoje domingo, o sol resolveu dar as caras, graças a Deus. Depois de quase 15 dias de tempo muito ruim, chuva. Aí tá o menino aí todo capado aí, você vê que até a capa já tá bem suja também. Hoje vou tentar falar um pouquinho pra vocês rapidinho sobre a instalação do radiador de óleo, né, com ventoinha. Explicar a forma que eu montei, quais os motivos porque eu montei e também as reações do motor também com esse radiador também, tá? Vamos desencapar ele, colocar ele um pouquinho para trás ali e pra gente começar. Valeu? Bom, tá aí. Pode parecer que ele tá limpinho, mas não tá não, ele tá bem sujo. Mesmo embaixo da capa, como é que suja. Mas enfim, vamos lá. O radiador de óleo. Vou mostrar pra vocês aqui. Isso aí. Já estamos debaixo aqui do menino, já da criança. Aqui tá o radiador de óleo que eu falei pra vocês, né? Esse radiador é de 1 litro, capacidade de 1 litro. Existem alguns modelos diferentes. Você vê que a saída e a entrada dele são de lados opostos, né? E isso aí também atrapalha um pouquinho na hora de instalação. Então por que eu vou fazer esse vídeo? Por mais que existam algumas coisas, né? Ainda não encontrei nenhum conteúdo que pudesse ter aquela orientação específica, né? É desse jeito, tal, não sei o que. Então, uma pesquisa que eu fui fazendo, que eu fui compreendendo e as peças que eu consegui comprar na época, foi a forma que eu consegui montar. Por que ele está desse lado? O certo seria até se ele tá do outro lado. Mas os próprios NIPs que vieram, onde eu moro, não é sonho conseguir isso, não me deu muita opção de ser montado do lado de cá. A própria bomba, que é uma bomba de óleo também, que é da EMP, que é essa bomba ali, não sei se vai dar para vocês verem. A saída dela, ó, a saída e a entrada dela é do lado de cá. É só apenas por um lado. Tem outro sistema de bomba que tem a saída por aqui e o retorno pro lado de lá. Então fica mais fácil você montar o radiador do lado de lá. Mas também não teve tanto problema assim. Por quê? Porque pelos testes que eu fiz em funcionamento, o próprio radiador de óleo, o deslocado do próprio motor, eu coloquei essa mangueirinha ali, ó, jogando o ar para cá, o ar quente do motor. Então, andando, o ar sempre joga para trás, então não está afetando nenhum problema no radiador de óleo. Então a montagem foi essa: a bomba, ó, a saída. Vocês podem ver que eu revesti ela aqui, ó, com mais outra mangueira mais grossa. E se dá para vocês verem ali o que eu fiz, ó, eu furei o protetor dos tuchos aqui e dobrei eles para fora. Ainda revesti um trecho ainda da mangueira ainda. Vocês podem ver, para proteger. Tá sujo porque tá chovendo muito, vocês viram, não tem como ficar mantendo o carro limpo. Então o sistema foi simplesmente isso daí. Aqui vai a saída, passa por lá, o lado de lá, deixa eu mostrar pra vocês. Montei o filtro, coloquei o filtro do lado de lá. Então a mangueira vai, a ida vai pro lado de lá, passa pro filtro, o filtro retorna, como vocês podem ver, retorna do filtro, ó, cadê aqui meu dedinho? Aqui, retorna do filtro, entra no radiador. Aí o óleo vai passar pelo radiador, vai sair por ali, que é a saída, e vai retornar. Tá vendo? Retorna pro motor através da própria bomba. O radiador tem capacidade de 1 litro de óleo mais ou menos. Então a instalação eu fiz dessa forma. Certo ponto até gostei também, por causa de quê?
porque no jogar o filtro de óleo para o lado de lá, acrescentou mais mangueira, mais óleo, e o motor fica com capacidade mais ou menos de 4,8, praticamente 5 litros de óleo, com todo esse sistema aí. Então basicamente isso daí, a instalação é essa. E agora eu vou falar um pouquinho do comportamento do motor após a instalação, tá? Eu vou mostrar para vocês também que não tem nenhum sensor, é feito manualmente. Eu tenho que ficar monitorando. Por causa de que eu coloquei dessa forma a princípio? Ainda como é a injeção da Kombi, ela não tem esses recursos como uma injeção programável para ficar monitorando através da injeção. Então eu coloquei manualmente, aí vou andando, vou acompanhando. De acordo com chega a 90 graus, às vezes 88 por aí, eu já aciono, e questão de uns 2-3 minutinhos, dependendo se eu estou numa serra, subindo uma serra, fica sustentado com ele ligado, mantém a temperatura baixando, joga para 85 graus. Às vezes, se eu tiver com o pé fundado mesmo, continuo mantendo 90. Ou seja, eu tenho total segurança, eu tenho controle, não tem nenhum problema de sensor funcionar ou não, ficar naquela expectativa. Mas de forma, assim que eu mudar o motor e colocar uma injeção programável, eu vou sim colocar um sensor para poder fazer isso automático, mas eu não vou dispensar o botão manual também, o acionamento manual, porque caso aconteça, é difícil, mas caso aconteça haver uma falha do sensor, eu tenho o outro recurso manualmente para poder sustentar a temperatura do óleo, o que é muito importante para o nosso motor boxer, tá? Tá aqui, vamos abrir aqui. Ela fica aqui. Aqui, ó. Quando eu aciono temperatura, vou monitorando. Chegou a partir de 90 graus mais ou menos, eu aciono ela. Se eu puxar aqui, tá aí o funcionamento dela. Prontinho, tá aí. Sempre lembrar que esse motor também já tem o radiador deslocado de fábrica, que é esse aqui, tá vendo? Ele fica dessa forma aqui. Antes de 84, aqui tinha o radiador de óleo dentro da capela. Então era ruim no sentido que o ar precisava de passar pelo radiador de óleo, resfriar o radiador de óleo, já estava extremamente quente, para depois ir para o terceiro e quarto cilindro. Nisso havia uma deficiência muito grande de refrigeração desse lado do motor. Se você usasse o motor de uma forma mais agressiva, ou alguma coisa de um uso servo muito severo, acontecia de esquentar demais esse lado, destemperando anéis, camisa e às vezes até trancando esses cilindros aqui por deficiência disso. Depois de 84, na linha 1600, motor torque, a Volks lançou esse radiador deslocado, colocou uma mesinha no bloco, deslocando o radiador para trás e refazendo a capela com um caracol, jogando o ar da ventoinha separado aqui, onde está o radiador. E isso para o 1600 resolveu. Mas quando a gente mexe no motor, faz melhorias que não são de fábrica, automaticamente essa temperatura também aumenta. E não aumentar acaba prejudicando também a parte de óleo, porque o óleo, pelo que andei pesquisando, a taxa de tolerância dele de lubrificação é até 95 graus. Acima disso, o óleo já perde aquela viscosidade, né? Então ele deixa de ter aquela ação protetora, ele deixa de ter aquela nata protetora nas peças, para defender a parte metálica, né? Não haver aquele atrito. Sendo assim, o motor do Fusca atinge muito fácil acima dessa temperatura. Até o motor original mesmo, quem tem temperatura do óleo do motor pode comentar sobre isso, porque geralmente atinge 100 graus muito fácil. Esse motor, depois que eu montei com essas melhorias, ele atingia facilmente 110 graus. A primeira viagem que eu fiz com ele chegou a 110 graus na estrada, andando suave. E quando eu comecei a subir um trecho de serra, quando prestei atenção já estava em 120 graus, ou seja, incomum, não dá.
onde encostei ele, esperei esfriar. Então eu decidi colocar aquele sistema de radiador, o que resolveu esse problema, porque aumentou a capacidade de óleo do motor, ele foi para 5 litros praticamente. O circuito que o óleo faz de sair da bomba para ir até o filtro de óleo que fica do outro lado, para retornar novamente para o radiador, que é a capacidade de 1 litro, e voltando, retornando para o motor. Ou seja, veja bem o circuito que esse óleo tem que fazer. Então a troca de calor de todas as peças, de tudo isso aí, favorece para que o motor tenha um trabalho um pouco mais severo. No caso, se você quiser andar um pouco mais forte, ou se você quiser fazer um passeio com muita tranquilidade, também você tem todo o controle e segurança sobre o monitoramento do que precisa para a parte de lubrificação do seu motor, tá? Referente à injeção da Kombi, o que eu posso te dizer? Houve algumas alterações no funcionamento, principalmente a frio. Ele estando frio, antes do radiador, ele se comportava da seguinte forma: com menos de 1 minuto ele já chegava a temperatura ideal de serviço, acima de 80 graus, então já podia dar mais esticadinha, uma acelerada, coisa e tal. Depois da instalação desse radiador, não deu mais para fazer isso. Por causa de quê? Lembra do todo o circuito que o óleo tem que fazer, que eu acabei de comentar? Então, por causa desse novo sistema, pela maior capacidade de óleo e tudo mais, o motor demora mais tempo para atingir temperatura de trabalho. Então, só para você ter uma ideia, eu costumo rodar às vezes para chegar nessa temperatura uns 14 km para depois chegar nessa temperatura. Dentro da rua, se você começar dando umas esticadinhas de leve mais vezes, ele costuma subir um pouco mais rápido. Às vezes com 6, 7 km ele costuma às vezes até subir mais essa temperatura, atingindo uma temperatura ideal de funcionamento. Porém, para a injeção da Kombi, os sensores que fazem todo o monitoramento de temperatura, som da lâmpada, enquanto não atingir essa temperatura de serviço, ele fica com uma linha de combustível e os bicos no sentido de mistura mais rica, ajudar na parte de funcionamento do motor. O motor estando mais frio, ele precisa de mais combustível e mais ar para poder funcionar. Nessa forma, a mistura fica mais gorda, né? Ou seja, uma mistura mais rica, se consome mais. Então, eu perdi no sentido de autonomia com o motor frio. Em trajetos curtos, de 2, 3 km no dia a dia, para lá e para cá, eu andando dentro da rua, ele chega a fazer a média de 7 comigo, tá? E antes de eu colocar esse radiador, ele fazia uma média mais ou menos de 8,5, cheguei a fazer 9 com ele dentro da rua, nessas condições. E isso, lembrando que isso é o uso servo, né? Ou seja, você está andando com o veículo ainda com motor frio, precisa de acelerar um pouquinho, com trajetos curtos, mas esses trajetos também tem alguns obstáculos, por exemplo, quebra-mola, subida, descida, trânsito. Então isso não favorece para a autonomia do motor. É o que aconteceu e piorou eu ter colocado esse radiador. Mas isso não me incomoda. Por quê? Porque eu não estou preocupado com isso. Porque eu não sou de ficar acelerando, forçando o carro com um motor frio. O que era preocupante é eu num trajeto, numa viagem, andando, fazendo algum passeio com o carro, eu ficava preocupado, porque a temperatura elevava muito fácil e ia para uma temperatura extrema. Então eu me preocupei em resolver isso. Um detalhe muito importante também é sobre a troca de óleo do motor. Esse sistema obrigatoriamente tem que ter, né, o filtro de óleo para proteger não só o radiador, né, e também consequentemente proteger o motor. Esse motor especificamente eu estou usando, se eu não me engano, o PSL 900. Seria o mesmo filtro da D20, né? É um filtro com capacidade maior de óleo, justamente para ter aquele motivo, né? Ter mais óleo para ajudar a trocar, fazer a troca de calor e coisa e tal, que eu já mencionei antes aqui. Agora, quando você vai trocar o óleo nesse sistema, você tem que ter o cuidado na hora de você voltar a funcionar o motor. Quando você escoa o óleo, você tira toda a quantidade de óleo que estava ali e sai do sistema. Nem tudo que está no radiador sai, tá? Isso é uma coisa muito importante. Especificamente esse radiador que eu tenho aqui, por ter entrada por um lado e saída por um outro, ele costuma sair um pouquinho mais. Os radiadores que têm entrada e saída pelo mesmo lado, costuma não sair muito óleo, então fica um pouco de resíduo ali.
Então, mesmo abreviando um pouco a troca, eu mesmo com esse sistema eu troco com 3.000 km rodado. Não troquei ainda, que esse motor, se tiver 500 km é muito. Mas eu já fiz a troca dele de amaciamento. E uma coisa que eu prestei atenção é que na hora de funcionar, você troca o óleo, você verifica a capacidade de óleo que você retirou e vai substituir a mesma quantidade de óleo que você retirou. Lembrando que antes disso você tem que verificar se ele estava no nível de óleo, tá? Só que esse sistema, por ter uma capacidade grande de óleo, quando o motor está desligado, um pouco do óleo retorna. Então ele avança um pouquinho a coisa acima da vareta. Não tem problema, porque quando você funciona, ele vai voltar a circular no motor e o óleo vai ficar no nível correto de acordo com a vareta. Mas só que quando você escoa o óleo e retorna o óleo, todo o sistema ele fica um pouco vácuo do óleo. Então você tem que ter cuidado. Qual que é o segredo? No caso, esse aqui que é injeção eletrônica, eu não funciono de princípio. Eu retiro essa do distribuidor para que o motor não ligue. E se eu não me engano, você retirando aqui, você corta também a corrente dos bicos, ou seja, também não injeta combustível. Então você fazendo isso, você vai fazer o seguinte: você vai lá no motor, na ignição, você vai virar a ignição. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Você vai virar a ignição. Por exemplo, como eu acionei agora aqui. Só que você vai selecionar a partida e vai aguentar uns 5 segundos com o arranque funcionando. Você vai soltar, você vai aguardar 3 segundos. Após 3 segundos você faz de novo. Mais 5 segundos o arranque funcionando. Solta, aguarda 3 segundos. Depois você vai mais 5 segundos com o arranque funcionando. Solta, aguarda 3 segundos. Geralmente 9 vezes já é o suficiente para apagar a luz do óleo, tá? Então, enquanto não apagar a luz do óleo, não funciona o motor, porque é necessário que todo o circuito seja preenchido. Lembra aquele circuito que é um circuito longo, né? Então, todo ele tem que ser preenchido para que você possa, depois da partida, com a luz do óleo apagada. Lógico, se não apagar, não faça o motor pegar. Então muitas pessoas não sabem que você colocar esse tipo de radiador também provoca isso também, essa cautela. Não é só você colocar o radiador, encher de óleo e sair feliz no mundo, não, tá? É preciso ter cuidado na hora de substituir também o óleo do seu motor, tá bom? Vocês viram 92 ali, né? A temperatura onde que tá. Ó. Mas o tanto que eu vou andar nele e ele ainda não vai esquentar o suficiente ainda. Depois a gente volta. Isso aí, ó. 97, 98 lá praticamente, né? A temperatura onde que tá? 70 graus ainda. Quer dizer, começou em 92, a grampa 98. graus. Você viu o tanto que eu já rodei no carro e a temperatura demora a subir. Então, a diferença com o radiador nesse sistema é isso daí. Não adianta. Para trecho curto, a temperatura do motor demora um pouco mais a subir. Então, tem que ter muita cautela no acelerar o carro. Não tem jeito. A turma tá aí. E quero agradecer a todos vocês. Espero que seja um vídeo um pouco esclarecedor. Não é muita coisa, mas dá pra gente ter um pouco noção do que é esse circuito. Não consegui mostrar muita coisa, porque senão fica um vídeo muito longo. Mas basicamente é isso. Essa é a experiência que eu tô tendo com esse radiador de óleo. Tá ok? Caso alguém tiver mais algumas dúvidas, algumas perguntas, pode perguntar aí. E dentro do meu tempo eu vou respondendo a vocês, tá bom? Se caso tem alguém que seja profissional nessa área, que seja me corrigir alguma coisa ou dar mais sugestões, também pode ficar à vontade, tá? Espero que esse compartilhamento de experiência seja uma coisa útil a todos e que também a gente possa cada vez mais ir aprendendo uns com os outros, né? Que no mundo dos antigos é isso que é mais importante, não é ser o mais fodão, mas a gente compartilhar as experiências, fazendo novas amizades e
também consequentemente conservando as nossas relíquias, tá ok? Forte abraço, tudo de bom para vocês, uma ótima semana e que Deus nos abençoe sempre. Valeu!